Fala galerinha, tudo bem? Chave do Enem no ar. Você sabe, quinta-feira à noite entra no ar mais um episódio, mais um capítulo de Chave do Enem toda semana, para que você possa ver na live, mas a geração que está ali do outro lado, né, nem vê live, para que você possa assistir quando e onde você quiser. Pode ser na véspera da prova, pode ser na semana anterior à prova, pode ser no vestibular, enfim, para você usar esse material da CPB como você achar melhor para a sua formação. É para isso que estamos aqui. Temos noite de ciências da natureza, já fechou matemática, acabou de fechar o simulado de matemática, daqui a pouco tem correção. E hoje nós temos a live de natureza. Vamos começar com biologia, passamos por física e fechamos com química. E não se esquecem, depois disso ainda tem a correção de matemática. Pega seu caderno, pega seu material, sua apostilinha da CPB, senta aí, chama todo mundo, compartilha esse link, salva a sua playlist Chave do Enem, para que você possa ver sempre e fique atento, hein? Chave do Enem está no ar, rodou vinheta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje de biologia pré-simulado aí da Chave do Enem, em que a gente vai revisar algumas coisinhas que vocês já aprenderam em sala de aula, nos preparando aí para as questões do simulado que vão ficar disponíveis durante essa semana. E durante essa semana, na verdade, neste tema aqui do simulado, eu escolhi uma parte só do último módulo, porque o último módulo é muito extenso. É um módulo que o professor precisa de várias aulas para trabalhar. Então eu decidi escolher só essa primeira parte para a gente ver essas características gerais dos cordados, falar um pouquinho dos peixes, que já é bastante coisa, tá? Então veja nesse vídeo aí que vocês estão vendo um tubarão-baleia, que é o maior peixe que existe no nosso planeta. Ele é do grupo ali dos tubarões, é um peixe cartilaginoso, do grupo dos elasmobrânquios, né? Não tá entendendo nada? Não tem problema, a gente vai chegar lá. Mas eu acho bem legal, no período que eu morei em Galápagos, muita gente ia para as Ilhas Galápagos para poder fazer mergulho, né? Mergulhar com o cilindro, porque tinha um lugar lá ao redor de uma das ilhas em que dava para ver muitos desses animais e eles de fato estão gigantes e eles, né, mostram para nós o quanto nós somos pequenos, né? Mas é um animal bem interessante. Bom, vamos parar então de conversa mole, vamos seguir aqui para os cordados. Lembrando que os cordados eles têm características que são especialmente observadas no desenvolvimento embrionário. Bom, você que chegou até aqui durante esse último mês, quase 2 meses de aula aí do terceiro bimestre, você viu que entender embriologia é bastante importante para a gente entender a classificação biológica, né? Isso porque, de acordo com a cosmovisão evolucionista, a teoria da evolução, quando essas semelhanças, até mesmo no embrião, são observadas, isso é bastante importante para que eles possam ser agregados em grupos similares, né? E são essas características observadas nos embriões que vão estar presentes e que vão caracterizar esses animais que estão presentes no grupo dos cordados. Então, veja. O grupo dos cordados, ele é constituído, então, de 2 grupos ali menores, principais. Nós temos os protocordados e nós temos os vertebrados ou craniatas, né? Os vertebrados são aqueles que têm a coluna vertebral. E os protocordados são aqueles que não têm a coluna vertebral, mas em alguma fase da vida apresentam algumas das características que a gente vai ver a seguir, tá? E dentro dos protocordados a gente tem os urocordatas e os cefalocordatas. Nos vertebrados, a gente tem outros 2 grupos, que são os agnatas e os gnatostomatas. Os agnatas, esse prefixo A denota negação. Gnata tem a ver com mandíbula. Então, agnata, sem mandíbula. Gnatostomata são os que têm a mandíbula articulada, certo?
Dentro dos gnatostomatas, então, a gente tem duas superclasses, grupos muito grandes de seres vivos. Nós temos a superclasse Piscis, ou peixes, e a superclasse dos tetrápodes, que são aqueles animais que têm 4 membros, né? Exceto a cobra que está ali, que não tem membros, mas ela está no grupo ali dos répteis que tem esses 4 membros, certo? E aí na parte dos agnados a gente tem os ciclostomatas, ciclo vem de círculo, tem a boca em forma de círculo, e aí nos peixes nós temos os condrictes e osteíctes, que são os peixes ósseos e cartilaginosos. Nos tetrápodes a gente tem os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então esses aí são os grupos que compreendem a grande filo cordata, certo? Quais são as características? Veja que eu fiz esse slide para você que adora fazer resumão no caderno, né? Então, se você quiser, dá uma olhadinha, lê o que está aqui, eu vou falar rapidamente, fazer teu resumo, dá um pause aí e faz o teu resumão dando uma lida. Fiz isso detalhado para você mesmo. Então, olha só, quais são as características que estão presentes nos cordados? Notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faringianas e cauda pós-anal. A notocorda, ela é uma estrutura, né, parece uma barra de sustentação que vai dar essa sustentação para o embrião se desenvolver. É lógico que no caso dos vertebrados, essa notocorda ela vai deixar de existir para dar lugar à coluna vertebral. Mas nos outros seres vivos que não têm a coluna vertebral, que não são vertebrados, essa notocorda vai estar presente em alguma fase da vida que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Tubo nervoso dorsal. O tubo nervoso dorsal é uma estrutura que está na região do dorso. Nos invertebrados é diferente, porque nos invertebrados o tubo nervoso, quando ele está presente, ou o cordão nervoso, ele está na parte ventral, né? Isso é uma diferença importante ali para os cordados. E nos vertebrados, esse tubo nervoso vai originar ali o encéfalo, a medula e os outros nervos. Já as fendas faringianas, elas aparecem no desenvolvimento do embrião, nos peixes vão dar origem às brânquias e nos outros grupos elas podem desaparecer, tá bom? E aí os embriologistas perceberam que essas fendas podem dar origem a algumas outras estruturas, como parte do ouvido, da amígdala, que é ali numa região do sistema nervoso. E finalmente a cauda pós-anal, a cauda depois do ânus, né? Em alguns animais ela pode desaparecer, em outros animais ela pode ficar reduzida. Por exemplo, nos sapos, os danuros, né? Lembra? De novo, nuro é cauda, né? Anuro, não tem cauda. Só que aí você tem, por exemplo, jacarés que tem cauda. Então, ela pode estar presente ou não. Mas em algum momento do desenvolvimento ela está presente, mesmo que no embrião. Aí a gente tem aqui um modelo que apresenta todas essas estruturas que eu falei, que é usado para estudar os cordados, que é o anfioxo, né? Então, quais outras características os vertebrados também possuem? Os vertebrados, eles têm simetria bilateral, então você passa esse eixo aqui no meio do corpo, você divide em 2 partes iguais. Triblásticos, porque tem os 3 folhetos embrionários. Tem metameria, porque tem o corpo organizado e segmentado, dividido, né? São deuterostômios, porque o blastóporo dá origem primeiro ao ânus, né? Depois a boca. Tem o endoesqueleto, ele pode ser cartilaginoso ou ósseo, mas tem o endoesqueleto. É diferente, por exemplo, que os artrópodes, que tem um exoesqueleto, e tem um celoma, ou seja, lá na mesoderme você tem um espacinho que é preenchido com o líquido do celoma. E a gente vê essas características aqui no anfioxo que você está vendo, essa imagem aqui embaixo. Agora a gente vai começar lembra que eu falei que os cordados têm 2 grandes grupos, os protocordados e eu já esqueci aqui o nome, peraí, e os vertebrados, né? Então a gente vem aqui nos protocordados. Como eu falei, em algum momento da vida eles vão apresentar essas 4 características e a gente divide os protocordados em urocordados ou cefalocordados. Por que esse nome? Lembra que eu falei que uro tem a ver com cauda? Bom, urocordados são aqueles que têm a notocorda na região da cauda. Cefalocordados são aqueles que têm a notocorda já na região aqui da cabeça, né? Então você vê aqui que os urocordatas também são conhecidos como tunicados. Na fase adulta eles vivem sésseis, são fixos, né, ao substrato, mas na fase de larva
na fase juvenil, ou enfim, depois o embrião ele dá origem a uma larva. Então, é o desenvolvimento indireto que acontece aqui. E essas estruturas dos cordados aparecem justamente nessa fase de larva, né? Que estão presentes nessa região ali do meio para o final do corpo, na cauda, certo? Os cefalocordados, eles mantêm essas características durante toda a vida, como essa imagem do anfioxo que eu mostrei aqui para vocês, certo? Agora, olha só que interessante os urocordados. Tem um esqueminha aqui mostrando a larva, né, da assídia, que é um representante dos urocordados. A notocorda fica na cauda, lembra? Urocordados, né? Você tem aqui a fase larval, você tem essa notocorda nessa região, e aí chega um momento em que essa larvinha, ela se fixa, cresce e vira a assídia nessa fase adulta, que lembra um pouco uma esponja, né? Mas na verdade é um animal ali. Então você tem sifão inalante, por onde a água entra, vai pegar o oxigênio, pegar esses nutrientes e depois mandar embora pelo sifão exalante, certo? Tem uma imagenzinha ali da assídia para vocês. Já os cefalocordados são cordados, como eu falei, o representante principal aqui, o anfioxo, né? Que tem essa notocorda desde a cabeça, por isso o céfalo. Então, olha que interessante você ver o tubo nervoso aqui nessa imagem da direita, né? Você vê aqui o tubo nervoso dorsal, a notocorda embaixo, você tem os nefrídeos que fazem aquela função do sistema excretor, né? Você tem ali o celoma preenchendo, o fígado freando as branquiais, é o animal que vive na água, precisa trocar, né? Os gases ali. E olha só que interessante, ó. A gente chega nessa parte em que a gente sai dos protocordados com os urocordados e cefalocordados e a gente já vem aqui para os vertebrados. O grande grupo dos vertebrados se divide naqueles que têm e não têm mandíbula. Os que têm mandíbula, né? Ali nos vertebrados, a gente, os gnatostomatos, né? São os peixes, certo? Estão os tetrápodes. Já os ciclostomados são os agnatos, né? Então nós temos aqui os vertebrados. Vamos começar a ver aqui os ciclostomados. Olha que interessante. Essa aí é a lampreia, ou a feiticeira, né? Peixe bruxa também. E veja como ela tem essa boca circular, cheia de dentes. Ela se prende ao substrato, à rocha, vai raspando para pegar ali a alga, né? Pegar ali, de repente, algum tipo de molusco que está preso. E aí é assim que ela vai se alimentando. Veja que na lateral ela tem esses furinhos, que é justamente a região que ela usa para a água poder entrar pela boca, sair por esses furinhos para ela poder fazer as trocas gasosas pelas brânquias, né? Mas é um animal bastante interessante. Veja como ela se fixa ali. É um animal que é usado muito na culinária asiática, como um prato, né? Bastante, uma iguaria, um prato bastante requintado para eles, né? Então a gente tem aí os ciclostomados, que são esses animais que têm a boca em forma de círculo porque não tem mandíbula, são os agnatos. Agora a gente já vai para os peixes, que é a nossa última parte aqui, certo? Eu vou me demorar aqui um pouquinho nos peixes, porque os peixes têm algumas particularidades bastante interessantes. São animais, né, a superclasse peixes, que se dividem em dois grupos, né? Então a gente tem os peixes cartilaginosos e os ósseos. E a diferença entre eles não é apenas a composição do esqueleto, né? É interessante quando a gente estuda o esqueleto cartilaginoso do ósseo, né? A composição das proteínas e das estruturas que formam esses esqueletos é bastante similar. Existe uma variação na quantidade de cálcio, por exemplo. O esqueleto ósseo tem mais cálcio, tem mais fosfato, isso confere mais dureza e resistência, né? Mas não é só porque a cartilagem é mais flexível que ela não é resistente, tá? Tanto que a gente vê esses animais por aí nos oceanos e são predadores bastante eficazes e muita gente tem muito medo quando vê essa barbatanazinha do tubarão aparecendo na lâmina da água, né? Vamos falar aqui dos peixes cartilaginosos, então? Os peixes cartilaginosos têm esse esqueleto cartilaginoso
Quando vocês virem essa palavra tegumento, tegumento é o revestimento do corpo do animal. E esse tegumento, essa pele do tubarão, ela é revestida por escamas chamadas de escamas placoides, né? É interessante que você passa a mão assim em cima do tubarão e é um pouquinho áspero, né? Quando eu estava na faculdade, a gente fez a biópsia de um tubarão que morreu e pediram para o meu professor para descobrir por que ele tinha morrido, né? E eu tive a oportunidade, o privilégio de poder ajudar nesse procedimento, e a pele do tubarão realmente é um pouquinho mais áspera, né? Por causa dessas escamas. E veja que essas escamas, elas são muito pequenas, a gente não vê com facilidade, a gente tem a impressão de que a pele do tubarão é lisinha, né? Essas escamas, elas são duras e semelhantes a dentes e, como eu falei, dão essa textura áspera para a pele, tá? A boca dos peixes cartilaginosos, quais são os principais representantes, né, dos cartilaginosos? São os tubarões, as arraias, as quimeras. E aí, dentro desses cartilaginosos, a gente tem os elasmobrânquios, que são os peixes cartilaginosos que têm essas fendas branquiais, né? Já as quimeras não fazem parte desse grupo, então os elasmobrâncos aqui são os tubarões e as arraias. E as quimeras são outro grupo, porque elas têm outra estrutura de brânquias, por exemplo, elas têm uma espécie de opérculo que protege essas brânquias, né? Mas eu vou me concentrar aqui nos peixes cartilaginosos, como o tubarão, por exemplo. Vocês estão vendo que a imagem está ali, né? Então, a boca deles é ventral, é na parte de baixo ali do ventre. Os dentes do tubarão, olha só que interessante, os dentes do tubarão são substituíveis. Eles caem com uma certa frequência e esses dentes eles crescem da epiderme do tubarão. Então, quando o tubarão ele vai se alimentar ou ele caça um animal, é bem possível que ele perca alguns desses dentes. E você já teve a oportunidade de ver a boca de um tubarão? Procure no Google enquanto você está me ouvindo falar. Vai lá no Google e vê boca do tubarão branco. Você vai ver que os dentes do tubarão, eles não se organizam numa fila direitinho igual os nossos dentes, por exemplo. Eles vão crescendo na boca, né? Na parte de cima, na parte de baixo. Inclusive, é muito comum você viajar em algumas regiões e praias do mundo aí e você encontrar nas feirinhas pessoal vendendo dentes de tubarão. Porque como eles perdem esses dentes com facilidade, esses dentes eles acabam sendo encontrados muito facilmente, né? Inclusive, um dente de um parente do tubarão que viveu há muito tempo, o megalodon, é um fóssil bastante interessante, é um dente bem grande. Depois você procura aí também dente de megalodon, que é um parente do tubarão que viveu há muito tempo, né? E era um animal gigantesco, monstruoso, né? Mas vamos voltar aqui. Então, o tubarão ele tem essa característica com os dentes, como eles têm origem dérmica, né? Eles trocam com facilidade, então o dente cai, cresce outro, não tem essa questão como o nosso, que o nosso dente vem do tecido conjuntivo, né? Os tubarões da epiderme e o nosso tecido conjuntivo, então é um pouquinho mais complicado o nosso dente, você sabe que se cair, se perder já era, né? Só fazendo o implante novamente. A gente vem aqui para o sistema respiratório e aí nós temos as fendas branquiais, como eu falei. Então, o tubarão ou os peixes cartilaginosos, eles podem apresentar de 5 a 7 pares de fendas branquiais. Pares por quê? De cada lado, né? Então, os tubarões costumam ter aí 5 pares, 5 fendas que ficam na lateral e as brânquias ficam ali no meio. Então, quando o peixe ele nada, ele vai ficando com a boca aberta, abrindo e fechando, para expulsar a água para dentro da boca, passando pelas brânquias e poder fazer a hematose, as trocas gasosas. Inclusive, os tubarões precisam, né? Os peixes cartilaginosos precisam ficar sempre em movimento, para sempre manter a água em movimento para fazer essas trocas, né? Assim como os peixes ósseos também, que sempre ficam com aquele movimentinho da boca, né? Parece que está mandando beijinho assim, para a água poder entrar, sair, passar pelas brânquias e fazer a hematose, certo? Então, essas brânquias nos peixes cartilaginosos não têm opérculo. Como eu falei, as quimérias têm, né? Eles não têm bexiga natatória, guarda essa questão da bexiga natatória para os peixes ósseos, eu já vou falar o que é. Eles são dioicos, significa que eu tenho um tubarão fêmea e tubarão macho, e aí na época da reprodução, então, o macho precisa colocar
esses espermatozoides dentro da fêmea, para que aconteça a fecundação ali. A fêmea produz ovos, né? Esses ovos são fecundados, tem uma casquinha, e a fêmea pode ficar com esses ovos, né? Pode ser ali vivíparo, né? Ou ela pode liberar esses óvulos, né? Como eu coloquei ali, elas podem ser ovíparas, fazer a postura desses ovos. Esses ovos, eles podem ficar dentro da cavidade abdominal delas, então elas podem ser ovovivíparas ou vivíparas mesmo. Então o tubarãozinho cresce ali dentro dela, quando dá a hora certa ele sai, tá? Mas não tem nada daqueles anexos embrionários de mamíferos, tá? Então a gente não pode comparar com mamífero. Nós temos um sistema sensorial bastante desenvolvido, assim como os peixes ósseos. Tubarões também têm linha lateral, que é uma série de escamas que formam uma linha na lateral do peixe, em que ele consegue perceber movimentação na água. Se a água dá uma mudada, uma vibração, ele percebe. Ampola de Lorenzini fica nessa região da frente do tubarão. Ele consegue perceber alteração nos campos elétricos, especialmente se tem algum animal chegando perto. O olfato dele é muito aguçado, você sabe se tem sangue na água. Muitos tubarões, eles sentem de metros, centenas de metros, quilômetros, e eles vêm porque tem comida, né? E o coração desses animais é bicavitário, tem um átrio e um ventrículo, né, só com duas cavidadezinhas. Então o sangue ele vai passar primeiro para o coração, vai pelas brânquias para ser oxigenado, vai para o corpo e volta para o coração novamente. Vindo aqui para os peixes ósseos, vamos retomar algumas coisinhas. São peixes que têm o esqueleto ósseo, né? Eles têm escamas diferentes dos tubarões das placoides, são escamas dérmicas. Tem essa linha lateral também, é bem interessante. Se a próxima vez você vê um peixe, dá uma olhadinha aí na lateralzinha dele, você vai ver que tem uma linhazinha bem assim no meio da lateral, é a linha lateral, que tem a mesma função lá do tubarão, perceber essa perturbação na água. Eles produzem um muco, a pele dele produz um muco, para diminuir o atrito e auxiliar na natação. Tem bexiga natatória, né? O que é bexiga natatória? Você está vendo aí na imagem esse órgão roxinho? A bexiga natatória, ela vai funcionar como se fosse uma bexiguinha mesmo. Quando o peixe ele quer afundar, ir para o fundo, ele esvazia a bexiga. Esvazia o quê? De ar, né? Porque a bexiga ela é cheia de vasos sanguíneos. Então, quando ele quer nadar, quer dizer, mergulhar, o gás ele vai para dentro da bexiga, a bexiga enche, né? O gás sai do sangue, vai para dentro da bexiga, a bexiga enche, e ele sobe. Quando ele quer afundar, esse gás volta para o sangue, a bexiga murcha, e aí ele fica mais pesado, ele desce, né? Então veja que a bexiga natatória é um órgão bastante importante para controlar a natação e o deslocamento dele em profundidade. E aí você pergunta assim, e os tubarões? Porque tubarão não tem bexiga natatória. Bom, os tubarões, eles fazem um controle importante porque eles têm um fígado grande em que eles fazem controle por óleo no fígado, né? Você sabe que o óleo é menos denso que a água, né? Então, por meio desse controle aí, ele consegue subir e descer na coluna d'água, certo? Respiram por brânquias, respiração branquial, eles têm essas brânquias protegidas por opérculo, da mesma forma que os tubarões. Também tem um coração dividido em duas cavidades. A circulação também é simples, ou seja, passa uma vez pelo coração, brânquias, oxigenação, corpo do peixe, volta para o coração. Uma vez só. Não tem esse negócio como mamíferos que vai para o pulmão, depois volta para o coração e depois vai para o corpo. Tá? E a maioria apresenta fecundação externa. A fêmea faz a postura dos ovos, o macho libera os espermatozoides, a fecundação acontece na água. Essa fecundação dá origem a uma larvinha, então o desenvolvimento é indireto, e aí depois essa larvinha vira então o peixe adulto. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham aí relembrado algumas coisas, tirado algumas dúvidas. E fiquem atentos porque as perguntas dessa semana, então, vão ser a respeito desse conteúdo, tá certo? Dúvidas, perguntem aos seus professores, eles são autoridade aí para tirar essas dúvidas e dar mais detalhes para vocês. Até a próxima!
Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Vamos agora estudar uma aula muito interessante e muito importante. Essa aula é sobre princípios básicos de uma onda. Meu nome é Kielaine e sou a sua professora de física da chave do Enem. Vamos lá estudar um pouco sobre ondas. Uma onda, vamos começar com a definição, né? Uma onda é uma perturbação que se propaga através do meio do espaço, transportando energia sem transportar matéria. Então, nós temos ali um bumbo, um chocalho. Toda vez que há uma perturbação, vai haver uma onda. Mas quais tipos de ondas que nós temos? Nós vamos estudar hoje. E como nós podemos classificar uma onda? Nós podemos classificar a onda pela natureza, pela liberdade de propagação, pela direção da perturbação e pela periodicidade. Nós vamos ver cada uma dessas classificações aqui, tá? Vamos começar com a natureza. Existem ondas mecânicas e existem ondas eletromagnéticas. Uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, por exemplo, a água, o ar, uma corda. Os exemplos são ondas sonoras, o som que nós ouvimos, ondas de uma corda ou ondas de uma pedra caindo num lago. Uma onda eletromagnética pode se propagar tanto em meios materiais quanto no vácuo, como no espaço sideral. O exemplo é luz visível, ondas de rádio, raio-x e as micro-ondas. Para que se possa se propagar o som, é necessário que tenha um meio material para que ele possa se propagar. Já ondas eletromagnéticas, que é a luz, não, tá? E a velocidade de propagação das duas é muito diferente uma da outra também, tá? A direção de propagação. Existem ondas transversais, nós vamos ver mais a seguir, logo a seguir, ondas longitudinais. Ondas transversais, a direção de vibração das partículas é perpendicular à direção de propagação da onda. Então, por exemplo, aqui, ondas numa corda, ele está oscilando em Y, mas ela está se propagando em X, por isso que elas são perpendiculares, tá bom? Toda vez que ele se vibra numa direção e se propaga em outra, é uma onda transversal. Um exemplo, ondas na corda, como vocês estão vendo aí. Ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Existem também as ondas longitudinais. A direção de vibração das partículas, ela é paralela à direção de propagação de uma onda. Então, ondas sonoras, as ondas de uma mola, vocês conseguem ver ali. Ou seja, ele está oscilando em X e se propagando em X. Então, por isso que elas dizem que elas são paralelas, tá bom? Então, uma onda sonora é uma onda longitudinal. Uma onda transversal, por exemplo, é a luz. Periodicidade, uma onda periódica. O que é uma onda periódica? É que é fácil calcular sua frequência e seu período. Então, nós aqui desenhamos uma onda periódica e nós vamos conhecer cada elemento dessa onda. Então, vamos lá. Período, vocês já viram no primeiro ano de ensino médio o que é período. Período é o tempo, lá no primeiro ano de ensino médio é o tempo de uma volta. Aqui é o tempo decorrido de uma única oscilação em segundos, tá? Então, período representado por T maiúsculo, que é dado em segundos, é o tempo de uma única oscilação completa. Frequência é o número de oscilações que se dá num determinado tempo. Se esse tempo for em segundos, a unidade é em hertz, tá bom? Temos o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois nós alternados, tá? Nós não temos nós aqui, mas nós temos duas cristas. Lá no alto, vocês estão vendo que temos essa distância entre as duas cristas, nós chamamos isso de comprimento de onda, tá? E a amplitude é a distância entre a crista e a posição de equilíbrio, tá bom? Então, período é o tempo, é o tempo de uma única oscilação. Frequência é o número de oscilações efetuadas num determinado tempo.
Comprimento de onda é a distância de duas cristas ou também o início de dois vales, tá? E a amplitude é o tamanho da onda, tá? Quando nós falamos de frequência, quanto maior o número de oscilações, maior é a frequência, porque a frequência é o número de oscilações em um determinado tempo. Então, vocês estão vendo ali várias ondas com várias frequências diferentes. Então, se você comparar a primeira onda, que é a vermelha, comparado com a onda rosa, vocês estão vendo que ali que a onda rosa tem uma frequência maior. Sabe por quê? Porque ela oscila muito mais vezes num determinado tempo. Lembrando que a frequência é sempre o inverso do período. Frequência é 1 sobre o período. Quando nós falamos sobre a amplitude de uma onda, nós estamos falando da quantidade de energia que essa onda carrega. Então, quando a gente fala lá sobre som, ondas sonoras, é como se quanto mais eu aumento o volume do meu som, maior é a quantidade de energia que ele carrega. Quanto maior é a onda da praia, mais difícil é ficar em pé, né? Quando você está lá tomando banho de mar. Então, a amplitude está relacionado à quantidade de energia que essa onda está carregando. Então, nós temos ali dois exemplos, uma com uma amplitude maior, outra com uma amplitude menor. Só que como que essas ondas se propagam? Tanto as ondas eletromagnéticas quanto ondas sonoras, elas se propagam da mesma maneira, tá? Então, se eu pego lá a fórmula da velocidade média, que é a distância sobre tempo, a distância que ele percorre é um comprimento de onda e o tempo é um período. Então, comprimento de onda dividido pelo período, o período é 1 sobre f. Então, a velocidade de propagação será igual ao comprimento de onda que é dado em metros vezes a frequência que é dado em hertz. Então, nós temos ali um comprimento de onda, que é entre dois picos, por exemplo. Se você souber esse comprimento de onda e a frequência, lembrando que quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, falamos de raio-x, infravermelho, ultravioleta, são valores de frequências altíssimos, então é 10 na 6, 10 na 8, mas quando nós falamos de ondas sonoras, a velocidade do som no ar é em torno de 340 metros por segundo. Olhem só, 340 metros por segundo a velocidade do som no ar. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Olha só a diferença dessas duas velocidades de propagação. Só que é muito interessante, por quê? Porque toda vez que você vê alguém falando, a imagem ela chega com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, mas o som chega a uma velocidade de 340 metros por segundo. Olha só a diferença de velocidade. E nós conseguimos ver a pessoa falando e escutar a pessoa falando ao mesmo tempo. Quem faz esse jogo de imagem e som? O nosso cérebro. O nosso cérebro retarda a velocidade da imagem para que som e imagem cheguem juntos. Nosso Deus é maravilhoso, né? Imagina só se eles viessem com velocidade de propagação totalmente diferente. A gente não ia entender quando alguém falasse. Mas eles chegam exatamente juntos porque o nosso cérebro ele tem essa tendência de retardar a velocidade da luz para que eles chegam exatamente juntos à informação. Então, a velocidade de propagação de uma onda depende do seu comprimento vezes a frequência. Não esqueça das unidades medidas. Às vezes, o comprimento de onda vem em centímetros e você precisa passar para metros. Agora, você vai lá, pegue o seu simulado e faça as 3 questõezinhas relacionadas às características de ondas, tanto eletromagnéticas quanto ondas sonoras, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu mais uma vez, professora Daniele, para trabalhar com vocês o conteúdo de Química. E hoje é ele, o equilíbrio, certo? Então vamos lá. O nosso módulo de hoje é o módulo 3. E no módulo 3 eu vou começar a falar de reações
reversíveis, né? Então, a gente estava trabalhando com velocidade média das reações, então eu conseguia calcular a velocidade de consumo, a ordem da reação, o que acontece com a velocidade de acordo com a ordem. E agora a gente vai adentrar o conceito de equilíbrio. Por quê? Porque nós temos reações que são reversíveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma reação ocorre, né? Eu vou precisar misturar, então eu sempre vou ter o reagente, eu sempre vou ter a minha relação direta, né? Minha reação direta, que é quando eu pego os reagentes, eles se combinam e formam os produtos, certo? Tá aqui com um desenho, reação direta. Só que ao mesmo tempo, quando os meus produtos começam a ser formados, em algum momento eu começo a reverter o processo. Os meus produtos se combinam e voltam a ser reagente. E aí nós chamamos isso de reação inversa. Quando o equilíbrio ele é estabelecido, que é o nosso foco da aula de hoje, essa reversão ela vai ocorrer de forma simultânea. E a gente consegue reconhecer esse tipo de reação por conta da seta dupla, uma seta que vai e volta na mesma equação. Então, toda a reação, a primeira seta apontando da esquerda para a direita é a reação direta, é meu reagente formando produto. Aí, da direita para a esquerda é a reação inversa ou indireta, né? Onde eu tenho meus produtos se combinando, voltando a ser reagente. Aí o reagente volta, forma um produto, produto volta, reagente, aí fica nesse ciclo constante. E como que a gente representa, então? Claro, esse conteúdo tem alguns gráficos para nós analisarmos. Como que a gente representa isso? Então, esse gráfico que eu trouxe para vocês é um gráfico de velocidade da reação pelo tempo. Então, o que acontece com a velocidade da reação? Então, de acordo com o reagente, de acordo com o produto, tá? Então, você vai ter uma quantidade ali, né, significativa, maior das interações entre os reagentes e do produto você quase não tem. Por quê? Porque no início da reação você não tem produto. A partir do momento que o tempo vai correndo, a velocidade de um vai aumentando e a velocidade de consumo do outro vai diminuindo. Só que chega um momento em que essa velocidade ela se torna constante. Nesse momento, a velocidade da reação direta, que é reagente formando produto da esquerda para a direita, entra em equilíbrio, se iguala à velocidade da reação inversa, onde o meu produto está voltando a ser reagente. Quando essas velocidades, então, elas se igualam, nós temos o que nós chamamos de equilíbrio químico, tá? Não tem mais alteração na concentração, não tem mais alteração na velocidade. Esse equilíbrio químico ele vai trabalhar ali com o VD igual ao VI. O que é isso? É a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. E aqui, o que acontece com as concentrações nesse momento? Quando a minha reação atinge o equilíbrio, o que acontece com a concentração? Aqui eu trouxe dois casos, dois exemplos, que é o primeiro exemplo, né? O reagente começa sempre com a maior concentração, porque é o que você adicionou para a reação acontecer, enquanto o produto começa zerado, porque você ainda não, né? A reação não começou, não tem nada de produto. A partir do momento em que a reação começa, o reagente começa a ser consumido e a sua concentração vai diminuindo. Enquanto que o produto começa a ser formado e a concentração vai aumentando. No primeiro gráfico, você tem uma inversão. Chega um momento em que você vai ter um pouco mais, né? A concentração do produto vai ser maior, que é a linha azul, e a concentração do reagente vai ser menor. Só que chega um determinado momento em que essa mudança, né? Essa curva, ela não muda mais, ela vai ficar linear ali. Por quê? Porque nesse momento nós temos o equilíbrio químico. Então, quando a velocidade se iguala, a concentração também estaciona. E aí, quando ela estaciona, independente, né, a quantidade vai permanecer a mesma. Então, a gente vai achar que a reação parou, né? Nós vamos olhar ali, parece que não está acontecendo nada com a reação, mas na verdade ela já atingiu seu estado de equilíbrio. O segundo gráfico é a mesma coisa. A diferença é que a quantidade do produto ela vai ser menor que a quantidade do reagente, né? Mesmo ao atingir o equilíbrio. Então, você vai ter ali
a velocidade, né, o equilíbrio químico sendo atingido, e depois de um momento a concentração ela não sofre mais alteração, porque nós estamos, né, então, no estado do equilíbrio químico, onde a velocidade direta da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Para esquematizar tudo isso, eu trouxe essa reação de forma genérica, tá? Então, A mais B formando C mais D. Independente, pode ser qualquer um, pode ser um produto, dois produtos, um reagente, dois reagentes, não importa, mas de uma forma geral. Aí você tem a velocidade direta, sempre saindo da esquerda para a direita, a constante. Como que é a lei da velocidade? A lei da velocidade é igual a constante vezes concentração dos reagentes, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Só que eu tenho uma reação inversa, onde os meus produtos da reação direta passam a ser o reagente. E aí a velocidade da reação inversa vai ser igual a constante 2, ou constante I, que é da reação inversa, vezes os reagentes. Nesse caso, eu estou invertendo a equação. Então, meus reagentes, na verdade, são C e D. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha com essas duas leis da velocidade para essa equação no equilíbrio. Porque o que vai acontecer? Eu vou atingir o equilíbrio. O equilíbrio é quando eu igualar as duas velocidades. Quando a velocidade direta for igual à velocidade inversa. E quando nós fizermos isso, nós vamos chegar à fórmula do Kc, né? Que é a constante em função da concentração. Porque eu estou trabalhando com o quê? Com a concentração das substâncias, certo? No equilíbrio químico. Então, de uma forma geral, a constante de equilíbrio, ela é constante, ela só sofre alteração se eu tiver alteração na temperatura. Então, é muito importante, quando eu estiver lá resolvendo meus exercícios, me atentar. É muito comum o exercício falar da temperatura, onde a reação, né, em que a reação está acontecendo, mas só citar, tá? Caso ocorra uma mudança na temperatura, o exercício tem que sinalizar e ele tem que te fornecer novas condições para aquela alteração da temperatura para você poder fazer seus cálculos, tudo bem? E a concentração que nós usamos, né, concentração dos reagentes, concentração dos produtos, ela é expressa em mol por litro. Isso também é muito importante. Por quê? Porque às vezes o exercício ele só fornece para nós um mol. E aí, quando eu vou fazer meu cálculo, eu tô lá abalando. Nossa, tá aqui, ó, fácil, só vou substituir, já vou achar o Kc e tudo mais. Mas ele só forneceu um mol e falou que aquela quantidade de matéria tá em 10 litros. Só que aí eu tenho que ter a jogada. Eu preciso lembrar que eu tô trabalhando com concentração. E concentração é mol para litro, para 1 litro. E aí eu tenho que fazer toda, né, a regrinha de 3, toda a proporção ali para encontrar aquela quantidade de matéria no litro, né, em 1 litro de solução, tudo bem? Então, sempre se atentar às unidades que o exercício fornece para você. Aqui eu vou passar rapidinho porque falta um efeito, né? Isso acontece. Que nós temos uma equação genérica, né, do monóxido de carbono mais do dióxido de nitrogênio, formando dióxido de carbono mais monóxido de nitrogênio. A reação direta, então, é o CO mais o NO2, formando o CO2 mais o NO. Então, a velocidade da reação direta, aplicando a lei da velocidade, seria a constante direta vezes os seus reagentes. Já a inversa é o CO2 mais o NO, formando o CO e o NO2. Então, a reação inversa, a lei da velocidade para ela seria velocidade inversa é igual a constante inversa vezes a concentração do dióxido de carbono vezes a concentração do monóxido de nitrogênio. Quando eu atinjo o equilíbrio, então, eu vou igualar essas duas velocidades. Então, eu vou vou igualar as duas equações. E aí, então, eu chego na fórmula do Kc, que de uma forma genérica é produto sobre reagente. Concentração de produto sobre concentração do reagente. E o Kc é a constante de equilíbrio em função da concentração. Então, no slide anterior eu passei de uma forma geral, aqui eu trouxe com o exemplo já para a gente entender como que chegou ali. Por que Kc, né? Porque eu tinha Kd dividido por Ki. Só que constante dividido por uma constante é uma terceira constante, que nesse caso a gente chama de Kc, porque está falando da concentração. Aí nós podemos classificar os equilíbrios químicos em homogêneos e heterogêneos. Homogêneos é quando eu tenho todo mundo numa fase só, ou todos gasosos,
ou todos aquosos, enfim. Eu tenho que tomar cuidado porque na hora que eu for escrever a fórmula da constante de equilíbrio para essas substâncias, eu preciso sim me atentar aos estados físicos de cada uma das substâncias envolvidas, porque eu não posso colocar alguma coisa em que a concentração não vai mudar, que é constante, ou, para ficar mais fácil, que não forma uma mistura homogênea, que no caso são os estados sólidos e líquido, né? Aquoso quer dizer que eu adicionei a água, formou uma mistura homogênea. Líquido é a passagem de um estado físico para o outro, onde eu não coloco nada, não adiciono nada, eu só aumento a temperatura a ponto dele passar do estado sólido para o estado líquido, mas eu não misturo nada. Então, nesse caso, esses dois não entram de forma alguma no cálculo da constante de equilíbrio. Por isso que eu tenho que sempre me atentar aos estados físicos da substância. Então, sistema gasoso e equilíbrio iônico, no caso dos íons aquosos. E quando for um equilíbrio químico heterogêneo, ou seja, eu tenho mais de uma substância e eles estão em estados físicos diferentes, como esse aqui, que é um sólido e um gás, né? Eu vou ter duas ou mais fases. Eu consigo identificar um sólido, eu consigo diferenciar um sólido de um gás. Perdão. Nesse caso, a gente tem o carbono sólido reagindo com o gás oxigênio, formando o monóxido de carbono, 2 mols de monóxido de carbono. Quando eu for escrever a constante de equilíbrio para essa equação, sólido e líquido não entra. Então, nesse caso, vai ser CO2, né? Faltou um doisinho ali, é o dióxido de carbono. CO2 elevado ao quadrado, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pelo O2, elevado a 1, não preciso colocar. E o carbono não entra, por quê? Porque sólido, ele está constante, ou porque, né, pensando ali de uma forma mais fácil para a gente lembrar, ele não forma uma mistura homogênea. Então, nesse caso, eu não vou conseguir calcular ali ele no equilíbrio, tudo bem? Então, essa parte é muito importante a gente lembrar o que não vai entrar na fórmula. E a interpretação, né? Quando eu calculo a constante de equilíbrio, eu tenho um valor. E o que esse valor ele indica, né? Porque não é à toa que eu calculo essa constante. Eu preciso entender por que ela é importante para a minha reação, por que ela é importante para eu saber, para eu interpretar esses resultados. Então, se o valor da constante em função da concentração, que eu calculei lá, produto sobre reagente, for maior que 1, quer dizer que essa equação ela está favorecendo a formação do produto. Quer dizer que eu estou produzindo, né, mais produto, eu tenho uma quantidade maior de produto quando eu atinjo o equilíbrio. Já se essa constante for ali o valor igual a 1, quer dizer que a concentração de reagente e produto está em equilíbrio, tá, né, igualada ali. Agora, quando a constante de equilíbrio for menor que 1, eu vou estar favorecendo então o reagente. Quer dizer que nesse processo eu vou ter mais reagente na solução, uma concentração maior de reagente na solução do que de produto, tá? Então, interpretar esses resultados envolvendo a constante de equilíbrio também é muito importante. E se eu tenho um equilíbrio para concentração mol por litro, a gente também tem equilíbrio quando eu tenho gás, né? Então, também temos do Kp, que é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, ou seja, a pressão de cada uma das substâncias envolvidas. E claro, se eu estou falando de pressão, eu estou falando de substâncias no estado gasoso. Então, o Kp eu vou usar para substâncias no estado gasoso. Nesse caso, a gente tem ali a reação do nitrogênio mais o hidrogênio formando a amônia. E aí, se eu fosse calcular o Kp, né, eu coloquei o colchetes, mas é melhor colocar entre parênteses, porque o colchetes ele indica a concentração. Então, o Kp, que é a constante de equilíbrio em função da pressão, aí eu vou usar a pressão da amônia, pressão do produto, dividido pela pressão dos reagentes, né? Ah, uma coisa que eu preciso tomar muito cuidado também quando eu for escrever as fórmulas. Se eu tenho mais de uma substância, eu vou pegar a concentração vezes a concentração do outro. Ou a pressão do N2 vezes a pressão do H2. Por que vezes? Não é mais, tá? Eu preciso pegar essas concentrações, essas pressões e multiplicar uma pela outra, tudo bem? Então, sempre tomar cuidado com esses detalhes da fórmula que pode fazer você perder uma questão.
E também é uma forma, né, quando a gente conhece um pouquinho sobre essa questão da constante de equilíbrio em função das pressões parciais, nós temos a fórmula do Kp em relação ao Kc. Então, eu consigo, partindo da constante de equilíbrio de concentração, se eu souber o fator R, né, que é ali a constante dos gases ideais, vezes a temperatura com que a reação está acontecendo, elevado a ΔN, que é a variação do número de mols da reação, eu consigo calcular também a constante de equilíbrio em funções das pressões parciais. Então, a gente consegue fazer essa relação de Kp com Kc, tá bom? E para a gente finalizar isso aqui, ó, esse ponto do deslocamento do equilíbrio, que é o princípio de Le Chatelier, todo ano basicamente tem uma questão do Enem sobre isso, né? Então é muito importante a gente entender um pouquinho o que acontece com o equilíbrio químico. Por quê? Tá tudo em equilíbrio, o sistema está em equilíbrio, até que eu perturbe o equilíbrio desse sistema. Então, tá todo mundo na sala quietinho, até que alguém venha dar uma notícia bombástica na sala. E começa o burburinho, enfim, tava tudo em equilíbrio. E aí você mudou o equilíbrio, aí você vai ter que achar um jeito de atingir novamente aquele equilíbrio, certo? Então, é basicamente isso. Então, um dos fatores que alteram o equilíbrio é a concentração. Então, aqui eu coloquei uma reação genérica, né, de A mais B formando C mais D. E o que acontece com o equilíbrio, por exemplo, se eu adicionar D? D é o produto da reação. Então, se eu estou adicionando o produto, o que eu vou aumentar? Eu vou aumentar aquele lado, do lado dos produtos. Então, meu equilíbrio tem que deslocar para o sentido oposto. Se eu aumento a concentração, meu equilíbrio sempre desloca para o sentido oposto, tá? Agora, se eu retirar o C, ó, tô tirando, tá produzindo C, eu tô tirando, então eu tenho que produzir mais, meu sistema entende que eu tenho que produzir mais. Então, se eu tiro alguma coisa, se eu diminuo a concentração, o meu equilíbrio se desloca para o lado onde eu retirei, no caso, né, nesse caso, no produto. A mesma coisa se eu mudar, se eu interferir ali na questão dos reagentes. Se eu adicionar B, então já tem uma quantidade do reagente B, mas eu vou lá e coloco mais. Então, quer dizer que eu vou produzir mais. Então, meu equilíbrio se desloca para a direita, certo? Para atingir o novo equilíbrio. Eu vou tirar A, eu tenho lá, os dois estão em equilíbrio. Eu tirei A, eu abaixei a minha quantidade de reagente. Então, o que vai acontecer? Os meus produtos vão ter que produzir mais, vão ter que se combinar de forma mais rápida para eu suprir aquela quantidade que eu retirei. Então, o equilíbrio se desloca para a esquerda, para o lado da onde eu tirei, certo? Então, assim, se você adiciona alguma coisa, o equilíbrio se desloca para o lado oposto. Se você retira alguma coisa, o equilíbrio se desloca para o lado da onde você retirou. A temperatura também interfere, né, no deslocamento do equilíbrio. Então, a gente sempre tem uma reação que ou a direta ou a inversa, ela é endotérmica ou exotérmica. Vai depender muito da equação que você tem. Nesse caso, eu coloquei assim, ó, A mais B formando C mais D, ΔH é igual a mais 85. Então, essa reação do A mais B formando C mais D é uma reação endotérmica, porque o ΔH é positivo. Então, se a reação direta é endotérmica, a reação inversa é exotérmica. Então, o que acontece se eu aumentar a temperatura? Aumentar a temperatura é fornecer energia. Quem vai se beneficiar com o aumento da energia é o sentido endotérmico, que precisa absorver aquela energia. Então, o aumento da temperatura sempre vai favorecer, sempre vai deslocar o equilíbrio para o lado endotérmico. Agora, toda vez que eu diminuir a temperatura favorece o sentido daquela reação que libera energia. Então, eu estou diminuindo a temperatura para ele liberar mais energia. Então, nesse caso, sempre vai se deslocar para o lado exotérmico. Diminui a temperatura, desloca para o lado exotérmico. E o último é a pressão. A pressão também interfere, né, no equilíbrio. Se eu aumento a pressão, então aumentar a pressão, a força sobre a área, o meu volume é inversamente proporcional. Então, aumento a pressão, o volume diminui. Nesse caso, para ver a questão da pressão, eu tenho que ver quantos mols
ou quantas moléculas eu tenho de um lado e do outro. Então, nesse caso da formação da amônia, antes da reação, né, do hidrogênio e nitrogênio, eu tenho 4 mols, maior volume, enquanto que a produção da amônia tem 2 mols, então, volume 2. Então, o que vai acontecer? O lado dos produtos tem uma quantidade menor de reagente. Se eu aumentar a pressão, eu vou diminuir o volume, vou diminuir o espaço. Então, nesse caso, o meu equilíbrio vai se deslocar para o menor volume. Agora, se eu diminuir a pressão, estou diminuindo a pressão, automaticamente o meu volume aumenta. Então, se eu tenho mais espaço, eu vou conseguir acoplar melhor a maior quantidade de moléculas. Então, nesse caso, o meu equilíbrio vai se deslocar para o lado do reagente, sempre aonde eu tenho maior volume. Lado do reagente, lado do produto, eu quero que vocês entendam que esse é o exemplo que eu utilizei. Você vai ter que analisar cada um dos casos e identificar, aumentou a pressão? Volume diminuiu. Então, sempre meu equilíbrio vai se deslocar para onde eu tenho menos moléculas. Agora, diminuir a pressão, aumentei o volume, então meu equilíbrio vai se deslocar para onde eu tenho mais moléculas. Tudo bem? E com isso, pessoal, eu finalizo a nossa aula teórica de hoje. Nos vemos na correção dos exercícios. Até a próxima. Muito bem, assistiu a aula, anotou tudo, né? Perceba ali, né, que as aulas são pontuais para que você possa ver o conteúdo condensado que está na sua apostila. Tá com dúvida? Volta, veja novamente a aula, assista as lives. Lembrando que tem a playlist aqui no nosso YouTube da Educação Adventista Brasil. Você pode acessar quando, onde você quiser, inclusive até como, né? No celular, no tablet, no computador, para que você possa ficar sempre antenado e aprendendo um pouco mais, revendo conteúdos. Bom, sem mais demoras, então vamos para a correção de matemática. A partir de agora, o professor Rubens vai trazer a resolução dos exercícios que ficaram abertos da quinta passada até hoje. Não se esqueça, depois da live, abre simulado de Biologia, Física e Química, que vamos corrigir na próxima semana. Então, assiste a aula, depois vai descansar, se prepara para a próxima bateria de atividades que você vai ter no dia de amanhã ou ainda hoje. E nos vemos na próxima semana. Até mais! Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para a nossa resolução do exercício. Você que teve alguma dúvida aí, alguma questão, esse é o momento que a gente tem especial de resolver e tirar suas dúvidas. Vale lembrar que você pode printar quantas vezes você achar necessário e pode pausar também e voltar quantas vezes você achar interessante. Preparado? Vamos para a primeira pergunta, porque ela já está na tela. E diz assim: analise o sólido geométrico da figura. A gente percebe claramente que é um cilindro, ok? E aí ele fala que a altura é 48 e o raio é 17. Então qual é o volume desse cara? Fácil, 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 questão de vestibular. Nem parece, mas é, tá? E aí agora é só você fazer a continha do volume. A gente sabe que o volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado, vezes altura. Aplicando e fazendo nossas contas, a gente chega no valor de 43.558,08 centímetros cúbicos. Mas note comigo que a resposta está em metros. E agora, professor, me desespero? Não, não. Agora você multiplica ele por 100 mil, tá? Dividindo por 100 mil, você encontra o valor que a alternativa nos pede. O volume é 0,044 metros cúbicos. Questão do Enem de 2010, ele te dá uma barra de metal nobre e ele pergunta bem simples. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria em qual grandeza? Uma massa? Um volume? Uma superfície? Uma capacidade? Um comprimento? Qual é a única parte da matemática que relaciona a multiplicação de 3 dimensões? 3 dimensões. Volume. Então só pode ser letra B.
volume. Questão fácil também foi do Enem, tá? Para você ver que tem questões que são também fáceis de fazer. Basta você resolver, pensar um pouquinho rápido e resolver. Questão de número 3, ela te dá uma figura como se fosse um paralelepípedo dentro de um cubo, mais ou menos, e ele diz que o cubo dentro é vazio e a aresta do cubo maior mede 12 e a do cubo menor, que está dentro, mede 8. Aí ele fala assim, qual é o volume da madeira utilizada na confecção desse objeto? Tranquilo, a gente primeiro tem que tirar a área, o volume do grande em relação ao pequeno. Então você tem que tirar o cubo menor de dentro. Você vai fazer 12 ao cubo menos 8 ao cubo, que seria as áreas, que seria, perdão, os volumes. Fazendo essas contas dá 1.216, alternativa letra D. Uma vez que ele é oco, então basta fazer aí o volume de um e do outro. A questão de número 4 diz que uma bola esférica é composta por 24 faixas iguais. Então a gente tem ela circundada de 24 fatias e a gente sabe que o volume da bola é 2.304 π. Então a área da superfície de cada faixa é de quanto? A gente vai partir do que a gente conhece, que é o volume dessa bola. O volume dela é 4π r ao cubo dividido por 3, que é o volume de uma esfera. Então a gente sabe que se igualar isso com 2.304 π, a gente consegue o valor de R, que é o raio, simplificando e passando tudo para o outro lado. Então fazendo a raiz cúbica de 1.728, a gente chega no raio de 12. Então a gente já sabe que esse raio tem 12. E a gente também lembra que a área total é 4πr ao quadrado. Se R é 12, então vai ser 4 vezes π vezes 12 ao quadrado, que dá 576 π. Beleza, só que quantas faixas nós temos? Nós temos 24. Então eu vou pegar dos 576, dividir por 24. 24π é a nossa resposta. A quinta questão, ela fala que uma fábrica de rapadura vende seus produtos empacotados em uma caixa com as seguintes dimensões: 25 de comprimento, 10 centímetros de altura e 15 de profundidade. O lote mínimo de rapaduras vendido pela fábrica é um agrupamento de 125 caixas dispostos conforme a figura. Então a gente tem essa disposição conforme mostra a figura aqui abaixo. Qual é o volume do lote mínimo comercializado pela fábrica de rapaduras? Tá. A gente consegue encontrar um volume para 1 e multiplicar esse volume por 125, uma vez que, se eu acho, são caixas iguais. Então, fazendo o volume pelas suas dimensões, a gente tem 10 vezes 15 vezes 25 vezes a quantidade de caixas que tem lá dentro, que é 125. Ou seja, a alternativa letra D de dado. Questão fácil, tranquila. O que você está achando das nossas questões? Está de boa? Está facinho? Maravilha. Então vamos para a questão de número 6. Ela diz que uma pessoa comprou um aquário em forma de paralelepípedo reto retangular. Então pensa na tua cabeça com essa figura aí, ou desenha ela para ficar mais fácil de entender. Com 40 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Chegando em casa, colocou no aquário uma quantidade de água igual à metade da sua capacidade. Grifa essa parte. A seguir, para enfeitá-lo, irá colocar pedrinhas coloridas de volume igual a 50 centímetros cúbicos em cada, que ficarão totalmente submersas no aquário. Após a colocação das pedrinhas, o nível da água deverá ficar a 6 centímetros do topo do aquário. O número de pedrinhas a ser colocadas deve ser igual a quanto? Ele quer saber qual é a quantidade de pedras que você tem que colocar, dispor lá dentro. Então pensa comigo o seguinte, eu vou pegar os 10 e tirar de 6, tá? Que é a quantidade que fica lá no topo, ficando 4 centímetros de sobra. Então eu vou fazer o volume de 40 vezes 15 vezes essa sobra que é de 4. Então nesse caso a gente tem, como cada pedrinha possui 50 centímetros cúbicos de volume, a gente vai ter 2.400, que é o valor do volume que nós encontramos, dividido por 50, me dá a quantidade de pedrinhas que cabe lá naquele fundinho, tá? Então, 48 é o número exato. Questão de número 7 do Enem também, ela diz que para a Olimpíada de 2012, uma piscina principal do Centro Aquático de Londres
medindo 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias. Então, a gente tem aqui as suas dimensões, né, larguras, a profundidade, está bem no texto descrito. A capacidade da piscina destaque em metro cúbico é igual a quanto? Bom, a gente vai pegar as dimensões que a gente tem, que é 2,5 vezes 10, que está lá no nosso textinho, só a gente dar uma olhadinha, e aí vai ter 25 metros. Só que a capacidade total vai ser esses 25 metros vezes 3, que é a quantidade de profundidade, vezes 50, que é o comprimento que ele foi nos dado. Então, fazendo as nossas contas, 3.750. Questão de número 8, ele te mostra alguns silos, né? Que é a junção de um cilindro com um cone em cima. E ele pergunta qual é o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo. Como é que a gente faz isso, professor? Vamos primeiro fazer o volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então ele pediu para a gente considerar π como sendo 3, vai ficar 3π vezes 3 vezes 9 vezes a altura, que é 12, tá? Fazendo isso, a gente consegue encontrar o volume do cilindro. E a do cone, professor? Mesma coisa. A do cone, fazendo as nossas contas, vai dar 9π. Agora a gente precisa ver qual é a soma do silo. O volume do silo vai ser 9 vezes 3 mais 108 vezes 3. Claro, a gente está colocando π igual a 3, né? Então, fazendo as nossas contas, a gente encontra 351. Só que a gente tem uma capacidade de 20 metros cúbicos. Então, a gente tem que dividir isso por 20 metros cúbicos, que é a capacidade do nosso caminhão. Então, dividindo dá 17,55. Agora você olha para as alternativas e já sabe que não pode ser 21, não pode ser 16, não pode ser 6. Professor, vai ser 17? Não, porque 17,55 é maior que 17. Então, para a gente ter uma sobra ali de 0,45, a gente pega ali o 18, alternativa letra D. Nona questão, diz que uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, conforme a figura. Então, a gente tem as dimensões. E ela pergunta qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira, como a descrita na embalagem de chocolates. O que a gente pode fazer, professor? Só fazer o volume bonitinho e subtrair pelas dimensões que ele fala no texto. Então, realizando, a gente encontra 673. A nossa última pergunta é a pergunta de número 10 e diz: de uma viga de madeira de secção quadrada de lado 10, extrai-se uma cunha de altura 15. O volume da cunha é... Então, simples também. Ele quer saber qual é o volume dessa cunha. A gente vai fazer a área da base, que é o chão, como sendo a base vezes a altura, dividido por 2, já que é um triângulo, tá? Então, fazendo as nossas contas, a gente encontra 75. Volume vai ser a área da base vezes a altura. 75 vezes a altura de 10. Encontramos 750, alternativa letra C. Querido aluno, foi um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. É isso e tchau!